A seccional de Erechim da Escola de Pais do Brasil promove neste mês a 24ª edição do seu seminário regional, que neste ano tem o tema debatido o universo das relações familiares. O evento acontece nos dias 9 e 10 no Centro Cultural 25 de Julho, a partir das 19h30. E para falar sobre esse seminário, eu recebo aqui na TV Bom Dia o médico César Detoni, que é vice-presidente da Escola de Pais do Brasil. Seja bem-vindo, doutor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, deste seminário regional. Bom, esse seminário tem para nós da Escola de Pais uma importância muito grande, porque ele, além de ter um assunto extremamente interessante e importante para a vida das pessoas, ele também é como um dos eventos comemorativos aos 30 anos da existência da Escola de Pais na nossa cidade. O temário foi escolhido baseado em solicitações das pessoas que participam dos nossos cursos, né, chamados círculos de debate, que a gente tem promovido na comunidade. Então, essas pessoas opinam e têm sempre nas suas avaliações um espaço para solicitar temas que gostariam de ouvir. Então, baseado nessas solicitações é que a gente pensou em trabalhar esse tema, que é o universo das relações familiares. Vale lembrar que esse evento ocorre 2 dias aqui, né? Esse tema, esses temas que o senhor fala, a importância das relações conjugais na vida, vai trazer para cá a Angélica Paula Neumann, que é psicóloga pela URI Erechim, mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal da UFERGS, né? Integrante aí do Núcleo de Pesquisas Dinâmicas das Relações Familiares da UFERGS e docente do curso de psicologia aqui da URI. No outro dia nós teremos a Eliana Piccoli Zorzan, que é psicóloga clínica, psicoterapeuta, sistêmica, mestre em psicologia clínica, doutora em psicologia, professora do curso de psicologia da URI, pesquisadora da área familiar e conjugalidade. Duas grandes profissionais aí. Como é que surgiu a ideia de escolher essas profissionais para debater esses temas? Bom, primeiro me permite eu fazer uma pequena correção. Claro. Que, na realidade, essas duas psicólogas trabalharão juntas no primeiro dia. Então, a gente vai ter 2 painéis. Na quinta-feira, às 19h30, né? Com estas 2 psicólogas, que falarão mais das relações da figura parental e conjugal, né? Que é um dos subsistemas que compõe o grande sistema da família. E depois, no segundo dia, é que a gente vai abordar, então, a relação do subsistema parental e conjugal com o subsistema dos filhos, que é o outro subsistema importante, que é o que, na realidade, cria a família. Então, a família é um emaranhado de relações. A gente poderia estender para outras figuras. Por exemplo, ninguém tem um papel único na família. Eu não sou só marido. Eu sou marido, sou pai. Na medida que eu sou pai, eu sou filho de alguém. Se eu sou filho, eu tenho irmãos, eu sou irmão. Se eu tenho sobrinhos, eu sou tio. Se eu sou um pai mais idoso como eu sou avô. E eu tenho múltiplas funções na minha família na medida em que ela vai se alargando e vai se estendendo para as outras famílias. A gente teve que selecionar, até em função do espaço, e abordar fundamentalmente as relações mais estreitas, mais fundamentais para as famílias nucleares tradicionais, ou seja, pais, mães e filhos vivendo juntos. E também há um espaço, por isso que tem a fala da Neumann, que vai abordar esta importância das relações parentais, porque muitas vezes os pais já não são mais casados, ou então eles não têm uma relação conjugal mais, mas eles continuam sendo pais. Esta família continua existindo. E as pessoas precisam se dar conta que a família não acaba nunca. Ela muda de figura, ela muda de dinâmica, mudam as suas regras, as suas formas de se relacionar. Então, marido e mulher param de existir. O casamento acabou, a família não. Então é importante que as pessoas, mesmo quando com dificuldades conjugais, elas possam pensar que continuam sendo pai e mãe, que continuam tendo filhos, que continuam sendo uma família e que precisam se preocupar com esta família que em algum momento da sua vida eles criaram.
Eu estava vendo agora na sexta-feira, né, são 2 dias esse evento, que vai trazer na sexta-feira a convivência entre pais e filhos na infância e pais e filhos adolescentes, né? Como é que o senhor vê este encontro, esse momento, principalmente com a era da internet? Há poucos dias as crianças estão cada vez mais conectadas, os adolescentes cada vez mais abrindo mão da família e seguindo para a internet. Como deve agir a família nesse momento? Esse será um dos temas debatidos no seminário, né? Seguramente haverá espaço para isso, porque até vai haver espaço para questionamentos da plateia, sempre ao final das 2 exposições, que terão 40 minutos cada exposição. Será aberto ao público a participação com questionamentos. A gente vai ter mais meia hora ou até um pouco mais sobre isso. A questão da relação dos pais e filhos e a questão dessa mídia eletrônica que invade a vida das pessoas é algo extremamente importante que as famílias todas devem considerar. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua dimensão, cada família toma as suas atitudes, só que isto é uma novidade para todas as famílias, toda a comunidade mundial. E ainda não se tem muito claro qual é o limite, até onde nós podemos, até onde nós devemos. O que é fundamental a gente discutir é que nós estamos abandonando aquilo que é mais importante na vida do ser humano, que são as relações interpessoais. As relações interpessoais estabelecidas via mídia eletrônica não estabelecem nenhuma intimidade, nenhuma proximidade humana. E isto tem que ser pensado. Então, a mídia é boa, ela traz um monte de informações, ela tem um monte de lazer, de possibilidades, né, de você passar o seu tempo, mas ela não estreita laços, ela não cria laços. Pelo contrário, às vezes ela cria muito distanciamento. Quer dizer, as pessoas vivem sob o mesmo teto, mas com uma distância afetiva, com uma distância de relacionamento, de importância, porque quando eu me relaciono diretamente com as pessoas, isso dimensiona a importância que eu tenho para você, que você tem para mim. E isto está se perdendo. Então, é uma questão que deve ser discutida, que deve preocupar as pessoas, este exagero do uso da mídia eletrônica, né? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse agora, então, um pouquinho sobre a escola de pais, né? A seccional aqui de Erechim, que acaba de ser homenageada aí nos últimos dias pela Câmara de Vereadores, contasse um pouquinho de como surgiu essa ideia. Bom, antes disso eu queria falar que na segunda noite, quem vai fazer essa explanação sobre a relação pais e filhos é um casal que vem de Santos e que faz parte do Conselho de Educadores da Escola de Pais do Brasil, que é o órgão que dita todos os assuntos, todo o conteúdo, não é ideológico, porque a Escola de Pais não é ideológica, mas todo o conteúdo científico do qual nós nos servimos para trabalhar com os casais, com as famílias, nos grupos de debate. Então, é de suma importância, né, a vinda deles, a estada deles aqui conosco. Uhum. A Escola de Pais do Brasil nasce de uma história meio relacionada à família, porque nós tínhamos um irmão que participava da Escola de Pais em Joaçaba, e a gente, convivendo com ele, percebeu mudanças que haviam ocorrido na sua vida, na sua relação de marido e mulher, de pai e de mãe, a relação com os filhos, tudo havia se modificado e isto chamou a atenção dos irmãos. E nós solicitamos a ele que falasse um pouco disso que estava se sucedendo e ele propôs que nós então fizéssemos aqui em Erechim um encontro, né, que seriam 8 semanas, para debater estes temas da Escola de Pais. E ele vinha de Joaçaba para cá, isso há 30 anos atrás, aos sábados à tarde, quando a gente se reunia entre amigos para participar da Escola de Pais. Durante os encontros, houve a ideia de repente, a gente poder ter uma Escola de Pais em Erechim, e isso ocorreu após as 8 semanas. Nós resolvemos fazer um seminário, que foi chamado Seminário de Lançamento. Houve palestras abertas ao público, uma participação de mais de 400 pessoas. Isso foi antigamente lá no Salão de Atos do Colégio Medianeira. E a partir daí a gente montou um grupo que se inscreveu, que gostaria de participar, e a gente fez um treinamento, que foi ministrado na época por um casal de Passo Fundo, que também é outra escola que ajudou
a gente a se constituir, e aí nós começamos a trabalhar já em 1988. E aí começa então a história da nossa Escola de Pais, que tem uma trajetória rica, tem uma trajetória significativa, da qual a gente tem orgulho. A nossa escola é uma escola que tem assim, uma boa visão, uma boa ideia dela em todo o Brasil. A gente tem muito respeito dentro da Escola de Pais do Brasil, pelo trabalho, pela seriedade que a gente tem conduzido sempre a nossa atividade. E nesses 30 anos, para você ter uma ideia, os números são importantes para que as pessoas pensem sobre aquilo que nós já construímos. Nós realizamos quase 130 círculos de debate, ou seja, 130 grupos de 40, 80, 90, 100 pessoas. A gente já trabalhou numa média de 7 a 10 semanas, porque em algum tempo nós trabalhávamos 10 semanas. Isto atingiu a mais de 8.000 pessoas adultas, com pouco mais de 6.000 pessoas receberam o certificado de assiduidade, ou seja, participaram de mais de 60% dos encontros. Nós atingimos em torno de 14.000 crianças, que são filhos desses adultos que participaram, porque a gente tem uma ficha de cada participante, cada família, com o número de filhos, então a gente vai tabulando e a gente pode hoje computar isso. E nós fizemos 23, agora é o 24º seminário, 24 seminários, em que a gente estima mais de 12.000 participantes nesses seminários. Então, eu penso que para uma cidade do nosso tamanho é um número significativo, embora nós tenhamos também feito trabalhos nos municípios da região, que esses números computam, essas pessoas também são de outros municípios. A gente já trabalhou em outros municípios, além dos círculos com palestras, aproximadamente 22 municípios, parece que se não me engano, foram visitados e conhecem o trabalho da Escola de Pais. E se a gente for nominar palestras em escolas, em entidades, etc., nós vamos a mais de 500 palestras. Ótimo, então, doutor, a gente lembra mais uma vez, para quem deseja participar aí do seminário, que ocorre aí nesta quinta e sexta-feira, a partir das 19h30. No primeiro dia, o tema será a importância das relações conjugais na vida familiar, e também as relações parentais e agentes educacionais. Na sexta-feira, o seminário fala, então, sobre a convivência entre pais e filhos na infância, aí, então, com o Dr. Jean Caer Filho, médico, pediatra e membro do Conselho de Educadores da Escola de Pais do Brasil, como o senhor falou anteriormente. A convivência também entre pais, filhos e adolescentes vai ser tratado com Ian Marey, que ela é graduada em Psicologia e Pedagogia, pós-graduada em Saúde Pública e especialização em Psicologia Clínica, doutora em Ciência e membros do Conselho de Educadores da Escola de Pais do Brasil. E essa entrada será gratuita, né? Aberta a toda a comunidade, doutor. Isso é fundamental. A gente tem um trabalho gratuito, a gente nunca cobra absolutamente nada, o nosso movimento é um movimento voluntário, absolutamente gratuito. E às vezes a gente brinca que estamos quase pagando para que as pessoas possam ir para lá, para favorecer o seu acesso. Mas é livre, a duração dificilmente vai passar das 9h30 da noite, nós vamos começar às 7h30, e pretendemos que no máximo às 9h30, ou seja, 2 horas de trabalho. 40 minutos cada expositor, em torno de 30 a 40 minutos para os debates depois. Doutor, muito obrigado. Então, a gente agradece o senhor estar aqui na TV Bom Dia. Olha, quem agradece a oportunidade, né, da TV e do jornal Bom Dia é a Escola de Pais. A gente tem recebido muito apoio dessa entidade, né, dessa empresa jornalística e ao longo desses anos. E a gente é muito reconhecido, é muito agradecido pelo espaço que vocês têm nos dado. E aos nossos assistentes, né, aos telespectadores, que façam um esforço, que desacomodem um pouquinho nessa quinta e sexta-feira e apareçam salientando que a palestra do Dr. Jean, que é a relação entre pais e filhos pequenos, ela tem como uma visão nova, que é a relação entre pais e filhos baseada no respeito, que é algo que a gente está precisando muito na nossa comunidade.